Bem-vindo de volta a mais um episódio de Be My Guest, porque os hotéis são feitos de histórias. E hoje eu estou aqui com o João. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Olá. Eu soube que você tem uma das histórias mais inusitadas da hotelaria, da história da hotelaria. É possível. É possível. É possível. Me conte um pouquinho antes da gente chegar nesse momento, deixar o pessoal esperando. O que fez com que você parasse aqui trabalhando dentro de um hotel? Então, meu nome é João Moreira, tenho 31 anos e trabalho aqui no Intercontinental há 9. Eu comecei com 17 anos, fiz o meu primeiro estágio, porque o meu tio é diretor de hotéis há muitos anos e de facto foi a minha inspiração, sempre gostei daquilo que ele fazia, de facto acompanhei de perto o início da carreira dele, e então achei engraçado. Ele também começou em F&B, hoje em dia é diretor-geral, mas começando em F&B, explicando-me em casa, eu ainda miúdo, como é que era o trabalho dele, o que é que ele estava a fazer, de facto eu achei interessante e com 17 anos pediram um estágio não remunerado. Os meus colegas basicamente estavam na praia e de férias e eu fui testar de facto esta área e fiquei apaixonado. Depois segui para a Escola de Hotelaria do Porto, terminei o curso e ingressei em hotelaria. Tive um ano ainda noutro hotel, mas depois houve a vaga na altura para o melhor hotel do Porto, que continua a ser este, e de facto eu segui, vim para cá. Não sei se quer que comece também a falar um bocadinho sobre o percurso cá dentro. Fica à vontade, Muito pode bem. contar tudo. Comecei aqui no bar, como empregado de mesa, bartender, na verdade. Tive como bartender cerca de 2 anos e meio. Consegui a promoção para head bartender, era o responsável de bar na altura. Basicamente fui dinamizando o bar com os meus colegas, como é óbvio. Passado 2 anos e meio, mais 2 anos e meio na verdade, saí do bar e fui para o restaurante, no caso já como F&B supervisor, e mantive-me lá fazendo um pouco de tudo, na verdade, não é? F&B e ajudando também os outros departamentos, de facto, no objetivo que é o hotel prosperar e conseguir, de facto, resultados excelentes que este hotel, de facto, consegue. Este e todos, mas este, no caso, deixa-me mais orgulhoso. Aqui no hotel é uma família, na verdade, é aquilo que eu digo em todas as entrevistas que faço, é aquilo que eu digo à Filipa, que é a minha diretora de Recursos Humanos, que de facto o que me mantém aqui é a família Intercontinental, aquilo que as pessoas que estão cá, de facto, que representam a marca e que vestem a camisola, porque hotéis hoje em dia há muitos, na verdade, e este é alguma coisa especial. Eu sou um bocado emocional, às vezes emociono-me a falar, de facto, porque este hotel é algo de diferente, é um hotel-escola na cidade e mesmo no país. Grandes profissionais passaram por cá e depois, como também não podemos promover toda a gente e não há maneira, as pessoas saem de cá e vão para outros hotéis e de facto todos crescem. A maior parte dos diretores do Porto trabalharam cá já um pouco, grande parte da direção IHG no sul da Europa também passou por cá, o que nos deixa bastante orgulhosos. Muitos deles trabalharam comigo, já estou cá há 9 anos, já faço parte da Mobília. Aliás, a Mobília é mais recente que eu, na verdade. E de facto, depois continuar o percurso, fui promovido outra vez a Restaurant Manager, segui de facto a linha do F&B sempre, e há um ano atrás, mais ou menos, fui promovido a F&B Operations Manager, o que me deixa bastante orgulhoso, porque eu entendo, há muita gente que gosta de sair dos sítios onde estão para novos objetivos, para novos desafios. O meu desafio é este hotel de facto, é atingir ano após ano budgets, é atingir ano após ano resultados com clientes e de facto isso tem sido possível. Nunca é monótono trabalhar cá, existe sempre alguma coisa, como a história que eu vou contar, por exemplo, e de facto é um orgulho imenso poder estar cá, seguir a hotelaria, sobretudo neste hotel, e espero continuar por muitos anos, desde que hajam objetivos novos e hajam novas histórias para passarmos com sucesso. Você falou uma coisa que não tem nada a ver no script, mas eu vou perguntar de qualquer maneira. Você falou que você começou no estágio, depois foi para a escola de hotelaria e aí veio para cá como bartender. Exatamente. Eu tenho uma coisa minha parte RH, que eu sempre digo que na hotelaria uma das coisas que eu acho mais bonitas é a democracia da hotelaria. Então você pode entrar sem ter muita experiência e você faz uma carreira. No seu caso foi diferente, você fez uma escola, mas você
vou botar entre parênteses, aceitou, entre aspas, aceitou ser bartender. Como foi isso? Porque normalmente a gente vê muitas pessoas nas escolas que saem de uma escola hoteleira e falam, agora eu sou gerente, agora eu quero ser supervisor. E você não, você voltou para ser bartender para poder fazer a sua carreira. A grande parte, de facto, desse percurso, como eu disse, foi construído com base naquilo que é o meu tio. O meu tio sempre me ensinou que devíamos começar por baixo e, de facto, ir subindo para conseguirmos também ter uma noção de como funciona a operação de um hotel. Na minha altura, na altura que eu comecei, isso ainda funcionava dessa forma. As pessoas começavam por baixo, aceitavam e sabiam que de facto era assim que se começava uma história em hotelaria e depois, step by step, iam subindo, iam de facto aprendendo um pouco de tudo. Começar no bar, por exemplo, foi uma coisa boa porque deu uma oportunidade de passar um pouco por todos os outlets do hotel, o que fez com que eu, quando cheguei onde cheguei, F&B Operations Manager, e já consigo basicamente saber como funciona o bar, como funcionam os outlets, o restaurante. Hoje em dia já não é tão normal. Eu tenho colaboradores aqui e em muitos sítios de certeza que chegam e passado meio ano já fizeram e trabalharam para ser promovidos. Eu não estou a dizer que, lá está, a evolução do tempo eu sei que é diferente, hoje em dia as coisas são diferentes, mas acho que as pessoas têm que de facto saber lidar sob pressão, passar pelos diferentes outlets para de facto podermos um dia chefiar, sabendo que custa trabalhar num bar, Exato. sabendo que custa, que temos que polir, que temos que fazer mise en place, e num restaurante é exatamente igual, e não achar que saio da escola de hotelaria e de facto que vou gerir uma equipa sem saber gerir-me a mim e ao meu espaço e àquilo que de facto é o meu trabalho. Eu sou 100% dessa visão e eu acho que é uma das coisas que a gente precisa voltar a falar na hotelaria. Falar assim, olha, é para todo mundo, mas todo mundo tem que começar na base, tem que entender a dificuldade que é, o bom que é, porque tem toda essa... Tem sempre os prós e os contras. Enquanto quando você conhece tudo, você entende as pessoas, você entende o porquê que as pessoas gostam de trabalhar ali ou não gostam, quais são as dificuldades. E quando você vira diretor, você sabe, então pera, vou tomar decisões com base... Claro, na minha experiência. Na sua experiência. E aqui foi de facto muito, muito importante essa fase, com o suporte sempre do hotel e de toda a gente envolvida, mas acho que é uma escada e nós temos que subir de grau a degrau e de facto não tentar saltar passos que de facto nos podem fazer cair e se formos step by step conseguimos chegar lá com bases, com alicerces, e isso é fundamental. Eu adorei que você falou que aqui parece que é hotel escola, porque é o que eu sinto também. Eu olho, qualquer lugar que eu olho, alguém já passou pelo Intercontinental Porto. É verdade. Sim, nós temos grandes exemplos. Temos o Pedro Oliveira, o Pedro Faria, a Inês Estelo, que para mim também é um grande exemplo. Começou cá como recepcionista, mais ou menos ao mesmo tempo que eu. E hoje gerente-geral do Indigo Paris. Exatamente. E outros casos, como Francelina Amaral, o próprio Mr. Érico Vial. Temos muita gente que de facto passou por cá e que hoje em dia está num patamar superior, mas lá está, creio que todos eles começaram step by step e de facto o exemplo deles também é um exemplo para nós. Isso é outra, esse conceito de hotelaria escola é outra coisa. Eu estou muito RH hoje, mas que eu valorizo muito, porque você fala uma coisa do tipo, a gente não tem espaço para todo mundo. Realmente, nenhuma empresa consegue promover e guardar 100% dos seus colaboradores. Mas mesmo que a pessoa saia reconhecendo o quanto que aprendeu no tempo que ficou com a gente, eu acho que esse é o grande luxo, digamos assim. Ser um lugar que eu fui o tempo que eu fiquei, seja 3 meses, 6 meses, 10 anos, porque aqui em Portugal todo mundo trabalha 10 anos, 20 anos, mas você aprende uma coisa que você leva para outros empregos. E o que eu sinto aqui em Portugal especificamente é que as pessoas saem, aí daqui a 2 anos voltam. Claro. Porque gostaram tanto de trabalhar aqui que vão adquirir essa experiência fora e aí voltam para o hotel. Aqui no hotel, quando eu comecei, na altura também não havia muitos hotéis de 5 estrelas na cidade ou com a qualidade de facto do Intercontinental. Tínhamos poucos exemplos e de facto trabalhar cá era um orgulho para toda a gente. E daí também eu ter começado no bar, porque eu queria era trabalhar aqui. No bar ou no restaurante, onde houvesse, de facto queria começar aqui, trabalhar aqui, e de facto foi isso que me fez também vir para cá. No caso, hotel escola, as pessoas trabalham, muita gente trabalha cá, muita gente evolui cá. Quando eu comecei não havia tanta facilidade de promoções, não havia tanta facilidade como há hoje, e de facto hoje podemos dizer que o hotel tem condições para promover bastantes pessoas,
Poderia promover mais, mas se promovesse mais também não havia um balanço entre diferentes cargos, não é? E de facto aqui repara-se, e já houve muita gente também que ao trabalhar cá saiu para adquirir outro tipo de experiência e voltou e de facto continuou o percurso de sucesso aqui. Nós também sabemos e falamos bastante com as equipas que não há de facto possibilidade de promover toda a gente, embora eles mereçam, muita gente merece ser promovida que não é, porque de facto não podemos promover a equipa toda. No entanto, nós também somos os primeiros a apoiar a mudança, ou seja, se as pessoas estão prontas, se estão desenvolvidas e de facto se não há opção, tentamos sempre motivar as pessoas a seguir um caminho e uma carreira que não seja estagnada, que não fiquem aqui só por ficar, porque depois o rendimento acaba sempre por descer. E as pessoas podem sempre sair para outros hotéis com uns cargos já diferentes e ser promovidos, e depois voltar um dia e chefiar a equipa e voltar como um líder, como por exemplo a nossa colega Joana Costa, que era recepcionista e de facto saiu, foi procurar outras oportunidades, foi viver o mundo e depois voltou e hoje em dia é front office manager, lidera uma equipa e já tinha estado cá, saiu, voltou e de facto eu sinto que as pessoas gostam de trabalhar cá pelo ambiente, pelo hotel que é e de facto pela qualidade que nós prestamos aos clientes. Isso é fantástico, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa que não era nem hotelaria, foi no período que eu fiquei fora da hotelaria, e que eu tinha uma dificuldade absurda em convencer os gerentes de que tudo bem aquela pessoa sair, de que tudo bem aquela pessoa ir procurar outras oportunidades, porque a gente não conseguiria oferecer nada naquele momento para ela e que ela estava pronta para ir para outro lugar, que se ela ficasse, isso que exatamente você acabou de falar, mas era difícil, porque as pessoas achavam que não, ela tinha que ficar na empresa. Eu digo, vai ficar na empresa, mas não vai produzir como deveria. Aí vai criar uma frustração, vai bloquear o crescimento dos outros, quando ela pode ir para outro lugar. Exatamente o que você falou. É legal ver isso, e é legal mostrar que isso acontece dentro dos nossos hotéis, né? Que não é uma coisa, não é utópico, não é só uma historinha, é realmente a realidade que acontece e a hotelaria permite. Vamos cortar agora a parte RH, porque eu consegui passar 10 minutos falando simplesmente do que me interessa e vamos ao que interessa às outras pessoas, que é a sua famosa história. É verdade, pronto, aconteceu comigo e com um colega meu, o Manuel Pita, nós, um dia normal, um pequeno almoço de facto bastante movimentado, e eu recebi uma chamada a pedir azeite para um quarto, até perguntei se de facto era para levarmos, a colega da recepção disse que não, que levaria ela, porque no caso era uma senhora que estava presa na banheira. Espera, você recebeu uma ligação pedindo azeite, tipo no room service, uma coisa assim. Exatamente. E aí você ia levar como qualquer pessoa que pede azeite. Exato. E você foi interrompido pelo cara da recepção porque o azeite era para uma senhora que estava presa na banheira? Exatamente. Entendi. Estava basicamente... Tudo bem. A informação que foi passada foi que a senhora estava presa na banheira e que de facto iríamos precisar de azeite para ajudar a senhora a movimentar-se e sair da banheira. Senhor amado, ok. No caso, fui eu e o meu colega Manuel e o Folha também, fomos 3 na altura, e subimos ao quarto com o azeite. Nosso colega colocou o azeite na senhora assim muito rápido para ver se a conseguia ajudar, mas no caso o sucedido não teria sido mesmo a senhora estar presa com o azeite, a senhora simplesmente não se conseguia mexer e não se conseguia levantar. Então estava a família toda dentro do quarto, a senhora tinha expulsado a família toda dentro do Você fazer o parede, a gente pode rir, porque eu sei que termina no final feliz, mas Senhor amado. É verdade, nunca me tinha acontecido. Já passei por muitas coisas, já trabalho nisto há 10 anos, ou 12 mais ou menos, e de facto nunca tinha passado por uma situação destas, em que de facto alguém tinha ficado preso numa banheira. Quando chegamos lá, o colega pôs o azeite porque estava assim um bocado nervoso, nunca tinha também passado por isso. Depois o azeite piorou porque a senhora não estava presa de não se conseguir mexer, simplesmente não se conseguia levantar, o que tornou com que o azeite piorasse ainda a situação. Meu Deus! É verdade. E pronto, o colega que pôs o azeite entretanto saiu porque ficou nervoso com a situação, então fiquei eu, o Manuel e a família da senhora. Espera, o azeite foi ideia de quem? Da senhora? Foi ideia, eu acho que de algum colega da recepção, porque a senhora disse que estava entalada na banheira, então automaticamente pensaram que de facto entalada seria não se conseguir mexer ou levantar porque estava presa, o que não seria.
Ainda por cima foi um azeite extra virgem português de alta qualidade, portanto pensamos que poderia de facto ajudar, mas não ajudou, piorou no caso, porque a senhora não se conseguia de facto era levantar. Pedimos à família de facto para tapar a senhora com toalhas. A senhora estava estressada e nervosa porque Imagino, coitada. também nos informou que já tinha acontecido no outro hotel. Nós ao início não sabíamos bem como reagir, porque a senhora estava assim um bocado nervosa com a família, a própria família ia lá discutirem e nós ali no meio do quarto sem saber bem se a ajudávamos ou se acalmávamos no caso da situação. Conseguimos gerir bem os dois, fizemos gerimos bem o tempo, no caso, também é algo que o Intercontinental nos ensina. E de facto a família retirou-se da casa de banho, fiquei eu e uma colega Manuel a assistir a senhora. A senhora no início estava um bocado constrangida de facto, porque são 2 homens e a senhora estava na banheira de toalhas, tapada, tudo direitinho, mas de facto, é perceptível que de facto não se sentisse assim ao início muito confortável. Depois, provavelmente, o Manuel é uma pessoa com uma boa aparência, a senhora lá deve ter olhado assim um bocadinho melhor e achou que era boa ideia nós de facto ajudarmos na situação. E então, olha, tentamos de facto ajudá-la o máximo possível. O azeite não facilitou de facto e estava o Manuel a tentar segurar a senhora pela frente e eu atrás, de facto, a tentar levantá-la da banheira. Algumas tentativas. A banheira também estava com água porque a senhora já estava lá há bastante tempo, então tornou um bocado a situação assim com vácuo. A água fez vácuo, então a senhora estava, mas quando há vácuo nas situações aquilo faz assim uns sons um bocado estranhos e a senhora ao levantar-se acabou por ela se rir, por nós nos rirmos, porque os sons de facto eram engraçados. Demoramos cerca de 15 a 20 minutos. A senhora chegou a pedir uma grua para a retirar da banheira. Não. É verdade, nós ficamos uma grua e ela disse que já aconteceu. Uma grua pequena, pelos vistos que os bombeiros têm, nunca ouvi falar. Peraí, pausa. Eu tô rindo de nervoso, eu juro que eu tô rindo de nervoso. Vocês foram ajudar a senhora a sair da banheira. Exatamente. Empurrando, Exatamente. pelo que eu entendi. Um empurrar e o outro a puxar. Outra puxar. Com barulhos estranhos acontecendo nesse meio tempo. Exatamente. Até que ela disse que era melhor uma grua. Exatamente. Uma grua que os bombeiros tinham, especial, que cabia em portas e entrava em edifícios. Ou seja, ela já sabia. Era uma coisa que ela já tinha... Pelos vistos era recorrente. Nós, de facto, não atualizamos a ficha de cliente. Devia ter, se calhar na recepção, o aviso que era usual, de facto, a senhora chamar gruas para levantá-la da banheira. Pronto, e de facto... E chamou a grua? Não, porque a família disse que não valia a pena e que a grua nunca mais ia chegar. Ela já estava lá há 2 horas. Ela estava 2 horas na banheira presa. Exatamente, há 2 horas na banheira, porque primeiro a família tentou ajudar sem chamar ajuda, porque era constrangedor, não é? E depois de muitas tentativas e de muitos berros, lá de chamaram ajuda e fomos nós, bombeiros de serviço, tentar ajudar de facto a senhora. Foi uma situação engraçada, acabou por acabar tudo bem, não é? Ficou tudo tranquilo, mas o entretanto foi mais complicado porque o Manuel tentava levantá-la, não é? Eu tentava empurrá-la e a senhora ao início subia, mas depois descia muito rápido porque não conseguia de facto levantar-se e então tivemos neste processo cerca de 5, 6 minutos a tentar levantá-la e não conseguimos. Depois lá conseguimos arranjar força para conseguir fazê-lo e ao tempo que o Manuel de facto a levanta pelos braços a pedir para ela se agarrar a ele aqui em cima nos ombros, a senhora não queria porque dizia que o marido dela estava lá. O marido teve que dar autorização para de facto ela abraçar o Manuel e de facto ele conseguir tirá-la. Ele fez força, eu fiz força, levantamo-la. Quando estamos mesmo a levantá-la, as toalhas caíram e pronto, nós de repente, claro, olhamos de facto para a parede, a senhora começou junto aos berros, é normal. O marido de repente, pronto, entretanto entrou com a filha, disseram que estava tudo bem, puseram outra vez as toalhas à volta da senhora e pronto, continuamos o processo, porque ela entretanto conseguiu se segurar e pronto, conseguimos levantá-la. A família bateu palmas, nós de facto... Não é que nos estejamos a sentir uma estrela na altura, não foi esse o caso. Nós queríamos era levantar a senhora e ir para o pequeno almoço, que estava movimentado por acaso na altura,
E pronto, a situação ficou resolvida. A senhora no final agradeceu-nos, no dia a seguir de facto veio dar-nos uma palavra e agradecer o esforço e pedir desculpa por qualquer palavrão que tenha dito porque estava nervosa. Pronto, foi uma situação diferente, mas neste hotel e em quase todos há situações diferentes a passar e temos que aprender a geri-los, e desta forma conseguimos geri-lo de uma boa maneira, tirando o percalço das toalhas terem caído a meio, não é? Que não estávamos à espera, mas pronto. Olha, porque azeite na banheira você estava à espera. A toalha. Eu estava preparado para o azeite porque foi pedido, a toalha cair assim a meio, de facto não era algo que eu esperava. Como é óbvio, como lhe digo, nós selecionamos o melhor azeite para a senhora, para de facto conseguir ajudá-la, foi de facto feito. A informação também foi assim um bocado mal passada, de facto, com o azeite a passar em cima da senhora. Se calhar um vinagrete ajudava mais, mas pronto, olha, a situação ficou resolvida, resolvemos com sucesso mais uma situação e não houve direito à gorjeta, fantástico. Não teve direito? Teve direito, Ah, a tá, gorjeta, pelo amor, né? fantástico, foi muito bom, mais uma coisa boa da hotelaria. E a situação ficou resolvida e foi resolvida com sucesso. João, eu digo sem a menor dúvida que essa é a história mais bizarra que eu já ouvi em toda a minha vida, na minha carreira hotelaria. Imagino. Nunca na vida eu imaginei que você fosse sentar aqui hoje e contar uma história de uma senhora entalada e... Eu esperava um dia contá-la aos meus filhos, aos meus netos e de facto rir-nos bastante. Mas pronto, podendo contar aqui e de facto partilhar com o mundo hoteleiro, acredito que com esta iniciativa e com este podcast vamos nos rir muito e de facto vamos ouvir histórias do Arco da Velha, como se diz em Portugal, e que vão ser pronto, engraçadas, porque este mundo não é só feito de trabalho, nem de resiliência, nem de muito suor e lágrimas. A hotelaria é uma profissão assim difícil e complicada, como muitas outras, mas também tem partes muito boas. E estas partes são de facto partes que nós partilhamos com a família, com os amigos e que servem para nos inspirar a continuar e de facto conseguir continuar nesta profissão difícil e trabalhadora. Eu fico pensando aqui, essa história tinha tudo pra dar errado. Sabe assim, se você olhar a história ela de uma forma linear, ela tem tudo de errado. Porque tem uma pessoa presa que tá passando por dificuldade, que tá, querendo ou não, né? É uma situação de emergência, você Claro. poderia dizer assim. E vocês forem chamados para ajudar e irem ajudar, porque vocês também poderiam falar, olha senhora, isso não podemos fazer nada, a família estava lá, né? Vou chamar o bombeiro, vou chamar, sei lá, a polícia, mas não vamos fazer nada. Mas uma das coisas que eu vejo em todas as histórias que eu escuto aqui é essa proatividade que a equipe tem em ajudar. Às vezes nem sabe como, mas a gente vai ajudar. Nós a aqui gente vai, solucionamos, sim. vai achar um jeito de ajudar, seja com azeite, mas vai ajudar. E essa é literalmente uma situação que eu nunca iria pensar que alguém fosse se prontificar. É porque, de novo, tem muita coisa que poderia dar errado. Sim, a resiliência foi muita, porque a senhora ali a meio estava bastante estressada e de facto ia soltando ali umas palavras menos simpáticas enquanto a levantávamos, enquanto a família dizia para ela pronto, está calada, porque nós estávamos a tentar ajudá-la. Foi assim uma situação inusitada, mas visto depois e ouvindo depois a história é muito engraçado, de facto. E só uma hotelaria que termina bem com a moça vindo te agradecer, dando gorjeta, a família batendo palma no final. Só aqui, né? Isso pra mim é uma das belezas da indústria, de você falar assim, óbvio, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Mas não é só o que você não sabe o dia de amanhã. A situação que pode acontecer amanhã, tipo, não pertence à realidade até hoje. Temos a história da banheira que ganhou o prêmio. Prêmio da história mais bizarra do universo. Me conte outras. É assim, eu primeiro devia filtrar com os recursos humanos, mas está aqui a diretora de recursos humanos, portanto acho que não há problema. Acho que não há problema nenhum. Sim, temos bastantes histórias, desde a nossa equipa de housekeeping é fantástica e de facto os vidros são sempre imaculadamente bem limpos. Já tivemos clientes a perder dentaduras porque mandam cabeçadas nas portas a pensar que estão de facto abertas porque estão muito bem limpas. Um cliente usual vinha cá muitas vezes e 2 das vezes que cá veio
embateu com a cabeça na porta pensando que ela estava aberta e uma delas, a dentadura, saiu-lhe da boca, saltou-lhe. E ele, pronto, muito tranquilo, pegou nela, colocou-a no bolso como se nada fosse e disse quando chegasse a casa que eu voltava a colocar. Aonde isso, no lobby? No lobby do restaurante, no caso. Sim. Nós tivemos aquele ímpeto de ir ajudar, ir buscar a dentadura, mas nenhum de nós sabia como pegar nela, na verdade, ou sabia alguma técnica. Mas pelos vistos não, é só pegar e colocar no bolso e está tudo bem, portanto não há problema nenhum. E depois tivemos também outro cliente no bar, que de facto era um cliente com bastantes posses, que vinha cá muitas vezes e pronto, nesse dia tinha bebido um pouco mais, estava um pouco mais efusivo. Eu fui na minha pausa de 10 minutos à parte do staff e quando subi já ele estava quase dentro do balcão com a minha colega Vanessa a pedir muito para ela lhe mostrar o Porto e para sair com ela. E de facto ela não queria, não é? Disse-lhe que não. Ele que estava efusivamente contente, tentou. Eu fui lá, pedi com educação, não vou dizer o nome do senhor, não, mas pedi para ele de facto não insistir, porque ela não estava confortável. Se quisesse eu próprio lhe mostraria a cidade. Ele disse que não fazia o género dele, tudo bem, não há problema nenhum. E depois, para se desculpar à minha colega Vanessa, começou a sacar da carteira e começou a tirar literalmente assim notas pelo ar, notas de 100. As notas começaram todas a voar, caiu no lixo, caiu na pia da água e de facto, pronto, eu e a Vanessa já não estávamos muito preocupados com o senhor, estávamos preocupados com as notas e começamos a apanhá-las e a guardá-las. Ele disse que ficavam para nós. Entretanto, a duty de serviço na altura, que era uma colega da recepção, chegou, disse que o acompanhava ao quarto porque ele de facto estava assim já mais efusivo. Perguntou, tantas notas, foi ele que vos deu? Sim, a gorjeta. E André disse, pronto, eu até lhe perguntei educadamente, queres dividir, também estás aqui nesta situação. Ela disse, não vale a pena. Pronto, foi levá-la de facto ao quarto. No dia a seguir, quando chegamos, eu e a Vanessa fomos sair, fomos gastar bem o dinheiro do cavalheiro na altura e fomos usufruir. No dia a seguir a Andrea chegou à nossa beira, a colega da recepção, e perguntou onde é que estava o dinheiro, se não o tínhamos, que de facto até lhe fazia jeito, mas pronto, já não o tínhamos porque fomos sair, abrimos 1, 2, 3 garrafas para aproveitar. Fomos celebrar de forma efusiva a efusividade do cliente e conseguimos de facto resolver a situação, que às vezes também não é um bocado complicado e pronto, foi mais uma das histórias. Eu imagino que restaurante, bar, essas coisas, vocês devem ver e vivenciar situações realmente complicadas. Porque, primeiro, as pessoas estão bebendo. Segundo, tem gente que deve ser hóspede, mas não só hóspede. Eu me lembro, trabalhei num hotel que era all inclusive. E eu fiquei uma vez de duty manager à noite. E aí eu tinha que fazer a ronda nos restaurantes. E aí eu tinha feito a ronda, eu tinha ido no bar, tinha visto algumas pessoas, tinha uns caras sozinhos bebendo e tal. Passou uns 10, 15 minutos, eu voltei pra recepção, desce uma mulher, virada assim, completamente nervosa, correndo pro bar. Quando eu chego no bar, eu só escuto pá, pá, pá. Ela tinha pego o cinzeiro e jogado na parede pra pegar nele. Okay, porque boa. O marido tinha dito que ia dormir. Ela deve ter dormido, ele deve ter levantado, descido pro bar de novo, tava todo feliz e satisfeito no bar, conversando com todo mundo e paquerando e tal. Ela desce e pega ele no bar. E aí chama a segurança e separa. E ela, dedo pra ele não, amor, eu não estava, e você estava. Quero ver câmeras. Mas foi assim, um caso de família resolver essa situação, porque ele estava no bar, bebendo, e você não é que você não pode limitar, você não tem muito o que fazer na situação, né? Ele tá lá como cliente. Sim, o barman tem as situações muito... provavelmente, como barman, deve-se passar das situações mais constrangedoras em hotelaria. Nós tínhamos um cliente muito habitual também, um cliente espanhol, que de facto vinha cá muitas vezes, e ele gostava muito do whisky, não é? Então ele vinha sempre 20 minutos antes da esposa ao bar, e nesses 15, 20 minutos ele bebia uma garrafa de whisky, muito fácil, pagava em dinheiro, e dizia, quando a minha mulher chegar, te perguntas se vamos querer as nossas primeiras bebidas. E eu, pronto, combinado. Então sempre, isto durante 3, 4 dias, que era o tempo que ele ficava, acontecia regularmente, e quando ela chegava, ele mantinha a postura,
parabéns, porque de facto mantinha mesmo de facto a postura. Eu sóbrio não conseguia manter tanta postura como ele, de facto, com uma garrafa do whisky. E pronto, e a senhora, de facto, quando chegava, ele impecável. O mais engraçado é que ele depois subia e ela tinha o mesmo problema dele. Depois, quando ele subia, porque ia fazer os afazeres dele todos os dias, chamadas de trabalho, ela pedia uma garrafa de champanhe e também dizia que pagava na hora, então pagava, bebia a toda, e quando ele ligava a dizer que ia descer, ela pedia para retirarmos a garrafa de champanhe. E então era um casal que de facto tinha os mesmos vícios. Podiam de facto se calhar até fazê-los juntos, mas não, faziam às escondidas um do outro. E pronto, e era engraçado da nossa parte. Nós temos que gerir de facto este tempo para que, pronto, para que os dois não se encontrassem nas suas aventuras a solo. Quantos casamentos poderiam ser salvos se a gente só contasse um pro outro o segredo do outro? É verdade, é verdade. Estamos com o tempo terminando. Muito obrigada, João, por ter vindo aqui contar a sua história. Obrigado. E muito obrigada aos nossos ouvintes e fãs, porque eu chamo de fãs, porque eu não sei quem é que vê podcast, então são os fãs. Os meus primeiros fãs. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, até à próxima. Foi um gosto. Obrigadíssimo.